Olá, gente. Nesse vídeo nós falaremos sobre a teoria da justiça como equidade, que foi desenvolvida pelo filósofo John Rawls. O objetivo desse vídeo é fornecer um material introdutório que vai auxiliá-los na leitura sobre esse assunto que vocês receberam. Como orientações para aproveitar bem esse vídeo, eu recomendo que vocês tenham um caderno em mãos, façam anotações, façam pausas nos trechos que considerarem mais difíceis e anotem também as dúvidas para que a gente possa posteriormente discuti-las em nosso encontro virtual. John Rawls, então, foi um filósofo que viveu entre os anos 1921 e 2002. Ele é um filósofo dos Estados Unidos e uma das principais publicações que ele fez foi o livro chamado Uma Teoria da Justiça, publicado em 1971. Esse livro foi extremamente influente na filosofia política e continua sendo discutido até hoje. O núcleo da teoria da justiça como equidade aparece na forma de dois princípios, que são dois princípios muito fundamentais que deveriam guiar o ordenamento, a estruturação da sociedade. O primeiro princípio diz que as liberdades individuais devem ser iguais para todos e tantas quanto possível. Em outras palavras, a ideia aqui é que nós devemos ter todas aquelas liberdades que sejam tais que todos os indivíduos da sociedade possam tê-las de modo igual. Nós podemos imaginar algumas liberdades ou direitos que, se um indivíduo as tem, talvez os demais não possam usufruir esse direito da mesma maneira. Por exemplo, se um indivíduo tiver a liberdade de fazer o que bem entender, então outros indivíduos provavelmente não poderão usufruir dessa mesma liberdade. Se um indivíduo tem o direito de fazer o que bem entender, ele poderia, por exemplo, decidir trancar uma rua e impedir que outras pessoas passassem por ali. E isso, por sua vez, impediria que outros indivíduos tivessem também a liberdade de fazer o que bem entender, visto que não poderiam acessar essa rua. O segundo princípio da justiça como equidade diz que desigualdades econômicas e sociais são aceitáveis apenas se satisfazem duas condições. A primeira condição é que resultem do exercício de cargos abertos a todos, o que envolve uma ideia de igualdade de oportunidades, e também se forem benéficas para os menos favorecidos, que é o chamado princípio da diferença. Nesse segundo princípio surge o aspecto mais distintivo da proposta de Rawls e o que motivou a maior parte da discussão, porque é aqui justamente que o Estado ganha como uma de suas obrigações a tarefa de gerenciar a desigualdade. Em outras palavras, cabe ao Estado evitar que algumas formas de desigualdade ocorram. E é aqui, então, a partir desse segundo princípio, que vem o nome, então, da teoria de Rawls como justiça como equidade, porque a equidade é justamente essa preocupação, essa ideia de que a desigualdade é um problema e que há um valor em se manter a igualdade. A primeira condição do segundo princípio, então, diz que uma desigualdade não pode surgir, por exemplo, do exercício de um cargo. Suponhamos que exista um cargo que pague um salário muito alto, mas que apenas pessoas de determinada etnia, de determinado gênero ou com determinadas características que elas têm por natureza, digamos assim, poderiam ocupar esse cargo. Então, de modo que esse cargo não poderia, nem todas as pessoas da sociedade poderiam concorrer ou disputar esse cargo. Então, nesse caso, a desigualdade resultante, a pessoa que acaba trabalhando nesse cargo pode se tornar muito mais rica que os demais. Essa riqueza, essa desigualdade seria injusta, então, segundo a concepção de John Rawls. A segunda condição do segundo princípio diz que, além de resultar do exercício de cargos abertos a todos, uma desigualdade só é aceitável se ela for benéfica para os menos favorecidos. E é isso que se chama aqui de princípio da diferença. A ideia básica aqui é que algumas formas de desigualdade podem acabar sendo benéficas para aqueles que são os menos favorecidos na sociedade. Uma maneira de pensar em situações em que a desigualdade pode ser benéfica para os menos favorecidos pode ser a seguinte: imaginem que existem duas empresas que vendem o mesmo tipo de produto e que elas competem, de modo que cada uma delas busque ser a empresa que mais vende aquele segmento de produtos. Se uma delas vender mais que a outra, eventualmente terá mais riqueza do que a empresa concorrente.
No decorrer dessa disputa, é possível que as empresas acabem se tornando mais eficientes e que, no fim das contas, consigam produzir os mesmos produtos a um custo muito menor. Isso poderia fazer com que esses produtos acabassem disponíveis no mercado a um preço muito mais baixo do que estariam se essas empresas não acabassem engajadas nessa disputa que, no fim das contas, resulta do interesse de cada uma delas de ser a empresa dominante no setor. Essa possibilidade de desigualdade que motiva a disputa entre as empresas pode acabar produzindo, então, produtos mais baratos, acessíveis, então, para as pessoas que estão nas situações mais desfavorecidas na sociedade. E esse, então, seria a segunda condição para que uma desigualdade seja admitida no interior da sociedade. Resulta, então, da concepção da justiça como equidade desenvolvida por Rawls, que o Estado tem como uma de suas tarefas intervir na maneira como os recursos são distribuídos no interior de uma sociedade. E como é possível imaginar, essa é uma questão que gera uma das disputas mais intensas no âmbito da discussão política. Por essa razão, é igualmente importante não só o conteúdo da proposta de John Rawls, mas também a maneira como ele busca justificar a sua teoria, algo que ele chamou de posição original. E a ideia aqui, então, é que esses princípios são justificados porque eles são os princípios que seriam adotados numa situação de escolha hipotética em que indivíduos racionais decidem quais serão os princípios que governarão a sociedade, mas numa situação em que eles não sabem quem eles serão na sociedade. Eles não sabem se eles serão ricos, pobres, eles não sabem se eles farão parte de uma grande maioria ou se serão uma minoria, eles não sabem se eles são mais ou menos talentosos em determinadas habilidades e assim por diante. Então, os princípios são escolhidos por indivíduos por trás do que Rawls chamou de um véu de ignorância. Os indivíduos têm que decidir quais serão as regras, quais serão os princípios básicos da sociedade, sem saber quem eles próprios serão naquela sociedade. Essa maneira de justificar a maneira como a sociedade deveria funcionar é uma forma de contratualismo, que é um tipo de teoria que surgiu na modernidade com autores como Hobbes, Locke e Rousseau. Uma peculiaridade, então, da teoria contratualista desenvolvida aqui por Rawls é que não apenas busca justificar o que torna o Estado legítimo, como fizeram as outras teorias, mas dá um passo decisivo aqui para dizer qual será o conteúdo, a maneira específica como o Estado deve atuar, incluindo, então, os tipos de regras e questões que cabe ao Estado gerenciar. Isso é, em resumo, então, os dois elementos que a gente tem, que vocês precisam procurarem compreender de uma maneira mais detalhada a partir do texto. Quais são os princípios que a teoria da justiça como equidade adota e também a maneira como essa teoria é justificada. Qual é o argumento que Rawls fornece para dizer que esses são realmente os princípios que devem guiar o funcionamento da nossa sociedade. Para ajudar também na leitura do texto, eu separei aqui algumas questões do vocabulário, que são palavras ou expressões que aparecem no texto e que talvez possam gerar algum estranhamento. Então, a primeira palavra que aparece é equidade. Essa palavra, então, está no centro da teoria de Rawls, como a gente já viu, e ela é uma tradução da expressão que Rawls usou, que é fairness, tá? Então, a ideia é que equidade tem esse sentido de valorizar a igualdade, inibir certas formas de desigualdade. Uma segunda expressão que também a gente já viu, que é a posição original. Então, isso faz parte de um experimento de pensamento que Rawls utilizou na justificação da teoria. Uma outra expressão é contrato social, a gente falou também. Hobbes, Locke e Rousseau foram os fundadores dessa forma de pensamento na filosofia política, e é basicamente a ideia de que o funcionamento político da sociedade pode ser pensado como resultando de uma forma de contrato entre os indivíduos da sociedade. Na versão original, essa teoria dizia então que se nós vivêssemos numa situação em que não houvesse Estado nenhum Estado político organizado, certamente seria razoável para a gente se reunir e fazer um acordo e criar então a instituição do Estado. Esse é o modo de pensamento dessa teoria sobre por que, afinal de contas, é legítimo que exista um poder político. Outro conceito que aparece ali é o conceito de racionalidade instrumental. Essa é uma capacidade, então, que Rawls diz que os indivíduos devem ter no momento, então, que participam da escolha dos princípios da justiça da sociedade sob o véu da ignorância. Então, racionalidade instrumental diz respeito a uma capacidade de
calcular adequadamente os meios que nós devemos escolher para alcançar determinadas finalidades. Outro elemento que aparece ali é a ideia de desinteresse, a ideia que aquelas partes ou indivíduos que decidem sob o véu da ignorância que princípios devem guiar o funcionamento da sociedade, eles são desinteressados, ou seja, eles não carregam consigo seus próprios interesses pessoais, eles não estarão elegendo princípios para o funcionamento da sociedade que atendem às suas necessidades específicas como indivíduos. E o véu da ignorância é justamente o mecanismo que procura garantir que os indivíduos não tragam consigo os seus interesses pessoais. O texto também fala em concepções teleológicas da justiça, e aqui então, são concepções que dizem que o ser humano ou as instituições políticas têm um telos ou uma finalidade, e que é isso que elas devem procurar alcançar. Um exemplo disso, então, é a teorização aristotélica, a ideia de que existe um sumo bem e que a política cabe à promoção do sumo bem no nível da sociedade. E isso também está associado, então, à noção de perfeccionismo, mas é a ideia de que existem certas qualidades que devem ser promovidas, aperfeiçoadas, e no nível político isso resultaria numa concepção em que o Estado deve promover aquilo que Aristóteles, por exemplo, chamou de virtude. O utilitarismo é uma forma de consequencialismo e defende que o que deve ser feito são aquelas ações que promovam um determinado valor, um determinado bem. E isso deve ser promovido de maneira global, ou a quantidade total de bem produzida é o que mais importa. De modo que, eventualmente, nós poderemos promover o bem do modo geral às custas do bem que está distribuído especificamente com um determinado indivíduo. O libertarismo ou teorias libertaristas são as teorias que rivalizam o principal rival teórico da teoria da justiça como a equidade, e a ideia aqui então que os indivíduos detêm liberdades num nível muito mais alto e que o Estado não está autorizado a intervir em determinadas situações, em muitas situações, de modo que mesmo intervenções que visem diminuir a desigualdade frequentemente serão consideradas injustas. Por fim, aparece a palavra comatar, que não é uma palavra filosoficamente importante, mas é pouco usual no nosso uso cotidiano, que tem um sentido ali no texto de complementar ou modificar a teoria de modo a sanar algumas de suas lacunas, pelo menos segundo aí as críticas que são discutidas ali no texto. Era esse o conteúdo do vídeo, espero que esse material ajude na leitura e nós discutiremos as dúvidas no nosso encontro virtual. Até mais!